eu não colocaria como esquema ou a forma de jogar do Internacional nesse momento para colocar como fundamental para o resultado que a gente está colocado hoje. É importante a gente olhar o histórico das coisas, como a gente iniciou o ano, qual foi o planejamento que a gente colocou e deixando muito claro para a nossa torcida que daríamos todo o nosso potencial para ganhar o Gauchão e isso pagamos um preço caro, é verdade. Nos colocamos nesse processo de início do Campeonato Brasileiro e também nas Copas como sendo um período de 60 dias jogando tudo que a gente podia jogar para chegar agora, nesse momento, com capacidade de estar classificado nas duas e conseguimos isso com êxito, mas não conseguimos atingir nosso objetivo, que era não se distanciar do pelotão da frente e nos deixa hoje numa condição, evidentemente, de preocupação e, de certo modo, constrangido com a nossa torcida. Mas, de certo modo, também, eu preciso compreender o elenco que tenho, a comissão técnica que nós temos, tudo aquilo que nós já nos reinventamos em momento também, dificuldades que já passamos, e foi nosso. Eu tenho dito isso e disse isso internamente também, que são os momentos que é somente nós, conosco mesmo, que teremos a capacidade de dar a volta por cima. E com essa parada, eu não tenho dúvida que, embora a parada de férias para os atletas, a diretoria não vai parar e a gente vai continuar trabalhando, buscando soluções, diagnósticos para logo ali no início do Campeonato Brasileiro a gente já buscar essa retomada. Isol, ali na frente vai afunilar de novo, né? O campeonato, o calendário, outras competições vão voltar a ser disputadas. O que a direção pode prometer para o Roger de fazer diferente, daqui a pouco buscar reforços, respaldar ainda mais nesse momento que o Inter vai ter 4 jogos até a retomada das Copas, primeiro com a Copa do Brasil, mas depois a Libertadores. O que a direção pode fazer? Pode entregar mais peças, porque ali na frente a gente sabe como é que é com o calendário do futebol brasileiro, lesões acontecem, suspensões, baixas. O que a direção pode fazer nesse momento para ajudar o Roger? Bom, primeiro a gente tem dito que, como o Internacional, várias outras equipes também têm sofrido com o calendário e podemos até discutir se a estratégia de jogar 60 dias ela foi adequada ou não. Na minha avaliação, eu penso que sim. É óbvio que a gente gostaria de não estar na zona hoje como estamos, mas eu gostaria, acredito que todo torcedor também colocaria no papel, eu diria que preferia estar nesse momento também classificado para as Copas. E o que a gente tem, na verdade, com todo esse calendário, nos colocou também numa condição de fragilidade do ponto de vista de algumas lesões. E isso também, querendo ou não, vai nos dar uma capacidade de retorno de alguns atletas que vai nos ajudar bastante. Agora, a reorganização de elenco, capacidade de contratação, isso tudo a gente tem falado de forma muito transparente para o nosso torcedor. É óbvio que a gente está atento ao mercado, óbvio que a gente está desde o início da temporada, não é só agora, porque vai ter uma parada e uma janela que a gente vai estar pensando em reorganização da estrutura do nosso departamento e do elenco, mas agora, neste momento aqui, nos cabe trabalhar de forma conjunta com a comissão técnica, de forma muito transparente, que é o que a gente tem feito aqui, de forma muito consensuada, para arrumar soluções. Muitas vezes tu fala da questão de os outros times também têm uma série de jogos. Os outros times gostariam de estar nas oitavas, mas eu não vi tu falar de nenhum outro time que gostaria de estar na zona de rebaixamento. Evidentemente não falaria isso, até porque é uma questão óbvia, né, Jair? Nenhum time gostaria de estar nessa zona de rebaixamento, muito menos o Internacional. Agora eu preciso te dizer que de todo esse processo, entender também que esse primeiro terço do Campeonato Brasileiro foi um primeiro terço do Campeonato Brasileiro também com dificuldades para o Internacional, eu digo do ponto de vista de clubes que a gente teve que disputar. Isso não é desculpa, porque perdemos também pontos importantes em casa e até mesmo com clubes que não tinham capacidade de enfrentamento conosco. Mas a gente tem que também fazer uma reflexão de tudo que a gente está jogando e o calendário como está posto. Isso não é desculpa, evidentemente, para a gente estar no momento que está e na zona que estamos. Agora, eu também preciso dizer para vocês que esse mesmo elenco, no ano passado, com enchente, ainda que tivesse jogando somente um campeonato, teve a capacidade de ter resiliência, de se reorganizar e buscar resultados melhores, inclusive sendo citado como possível campeão brasileiro ano passado por muitos de vocês. Aqui nos dá alento isso? Absolutamente não. Absolutamente não é desculpa. Absolutamente a gente sabe que tem que trabalhar internamente e buscar soluções e a gente vai ter tempo para isso. Isol, você falou há pouco sobre os motivos que levam o Inter a não fazer um bom campeonato brasileiro. Entre os motivos, você citou a energia colocada no Campeonato Gaúcho. Eu te pergunto, vale a pena? O Gauchão vale tanto a pena assim a ponto de, quem sabe, ter se esforçado demais,
ter cansado demais alguns jogadores, ter até lesionado alguns nomes do elenco, e o Inter está agora nessa situação do Campeonato Brasileiro. Vale a pena sim o Gauchão? Sonda, desculpa te dizer, mas só posso te responder essa pergunta se nós chegar lá em dezembro e as coisas não darem certo. Nós estamos na metade do ano, num calendário extremamente atípico, onde nós tivemos um sucesso sim no Campeonato Gaúcho, e nós não podemos valorizar isso nem superdimensionar isso, tá? Mas tivemos um sucesso no Campeonato Gaúcho, coisa que a gente fazia tempo que não tinha, e nós não estamos perdidos porque, afinal de contas, estamos ainda 1/3 do Campeonato Brasileiro. Volto a dizer, nos dá alento, nos dá tranquilidade, nos deixa numa situação confortável? Absolutamente não. É constrangedor estar neste momento na zona de rebaixamento. E esse sentimento não é só meu, é do interno, dos jogadores, de indignação, da comissão técnica, de todos nós. E cabe a nós não fazer terra arrasada, não dizer que o planejamento está totalmente equivocado e buscar soluções como já mostramos e nos comprometemos com a torcida. Também em questão de trabalho, há alguns jogos até lá no jogo contra o Botafogo, principalmente, né, quando o Inter toma 4 gols, que o Inter ia trabalhar muito para se classificar diante do Bahia na Copa Libertadores. Hoje você fala sobre necessidade de remobilização e é uma constante dentro do Campeonato Brasileiro isso. Ou o Roger fala que faltou força, faltou foco, faltou remobilização. O Inter teve uma grande parada, um hiato tremendo para ter remobilização, tanto física quanto mental. Como é que vocês estão agora com um mês, tendo basicamente o meio de agosto para terminar uma temporada, se acabar saindo nas Copas e na situação no Campeonato Brasileiro? Usando o teu mesmo exemplo, Ernest, de que quando foi interpelado lá de 4-0 contra o Botafogo, nós falamos que ia nos remobilizar e buscar uma vaga no grupo mais difícil, mais competitivo e em primeiro lugar. Conseguimos remobilizar isso. Por essa razão e com essa convicção, com o grupo que temos, com a comissão técnica, é que eu tenho convicção de que nós vamos dar a volta por cima com mais tempo ainda do que aquele momento em que eu disse que nós reverteríamos na Libertadores, que era uma semana de um jogo para outra semana, ou seja, 2 semanas nós tivemos que remobilizar, buscamos em primeiro lugar o campeonato. Com isso, repito, não é alento, não é desculpa, absolutamente não, mas eu consigo e acho que vamos conseguir aqui, tenho convicção disso, de se remobilizar, se reinventar para buscar se recuperar, até porque o Campeonato Brasileiro inicia antes das Copas e nos dá a condição sim de focar extremamente no Campeonato Brasileiro para depois pensar nas Copas. Agora, tudo bem, o Inter pode até se remobilizar, se retomar no Campeonato Brasileiro, mas digamos que o Inter tem confrontos complicados também nas Copas. Se as coisas não andarem nesse sentido, num começo aí, depois com adversários difíceis, o que o Inter tem para apresentar no fim do ano, de concreto, que vocês olhem e digam, isso a gente tem que trazer para o torcedor colorado? É a Libertadores, é a Copa do Brasil ou é o Campeonato Brasileiro? Ser no futebol é evento futuro incerto. Eu hoje trabalho com a realidade que nos coloca hoje é de uma fragilidade do Campeonato Brasileiro, onde a gente precisa retomar. Nós estamos num momento de uma janela, num momento em que dá a capacidade de fazer diagnósticos, de capacidade de poder entender melhor, capacidade também de remobilizar o grupo, capacidade também de trazer atletas que estão em recuperação e fazer com que isso tudo dê resultado logo em seguida. Agora, eu trabalhar com o C na Copa do Brasil e o C na Libertadores, e o que a gente vai fazer se C acontecer isso e C... Aí eu não tenho condições de fazer essa análise. Nós entendemos que com a retomada do Campeonato Brasileiro, que inicia antes das Copas, nós vamos ter que colocar força máxima em cima disso. Absolutamente. Agora, lá na frente, se isso não for uma capacidade de seguir, bom, os rumos a gente pode se estabelecer e diagnosticar e trabalhar e mudar a rota, se tiver que mudar. Mas neste momento, nosso planejamento é nesse sentido.